Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, estaremos apresentando esse programa de hoje. Hoje nós vamos tratar dos militares. É um tema que é recorrente aqui no nosso programa, né, diante da questão da soberania, do desenvolvimento, e esses agentes aí que estão sempre aí na história do Brasil. Beth, nós vamos contar hoje com um amigão nosso, né, o nosso colaborador aqui do SOS Brasil Soberano. Né? Conta aí para o pessoal quem vai estar com a gente hoje aqui. Ele que está aqui no vídeo conosco é o professor Manuel Domingos Neto, que é um dos especialistas das pessoas, no nosso entender, que melhora a fala e abrange, estuda a questão dos militares. Muito obrigada, professor, por ter atendido o nosso convite. Bom, acho que o professor Manuel Domingos Neto é bastante conhecido, mas eu só vou lembrar que ele é historiador, pesquisador, escritor e professor da Universidade Estadual do Piauí. Professor... da Federal Fluminense. Ah, sim. Eu sou aposentado da Federal Fluminense. E trabalhei, obviamente, na Federal do Ceará. Tá bem. Desculpa, vou corrigir, então. Professor, nós queríamos trazer o debate para a atualidade e nós estamos há poucos dias da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ainda temos centenas de manifestantes de ultradireita acampados na frente dos quartéis, pedindo a volta da ditadura e com apoio explícito dos comandantes das Forças Armadas, né? Sem falarmos das ameaças reais que têm sido feitas, até por militares, contra a vida do presidente. Então, a pergunta é a seguinte: como medida emergencial, qual deveria ser a primeira ação do novo governo para desmontar essas ações extremistas, incluindo os bloqueios criminosos, extremistas, terroristas, violentos das estradas? Beth, é um prazer lhe conhecer. Jorge, um prazer lhe rever, conversar com o pessoal todo que acompanha o SOS Brasil Soberano. Essa é uma das perguntas mais delicadas a ser dirigida ao nosso presidente eleito. E a forma como isso foi tratado até agora indica a dimensão do problema. Os comandantes cometem irregularidades. A rigor, no rigor da lei, nós estamos aqui com um advogado, a conclamação, a incitação de respeito às Forças Armadas e às instituições republicanas constituem crime, particularmente se eles conclamam uma ruptura, como é o caso. Essas manifestações já estão claras, elas são estimuladas, elas têm a participação da família militar. Há mulheres de oficiais, de generais, inclusive, alimentando essa corrente aí na frente dos quartéis. Muitos da ativa e da reserva se manifestam de forma a revelia dos regulamentos disciplinares. Nenhum é punido. Eu faço o registro aqui. A punição até agora ocorreu sobre um almirante, até do Rio, aí, o almirante Nico, e sobre o coronel Marcelo Pimentel, de Recife. Marcelo está sendo assediado. Ele está hoje respondeu a diversos processos, se eu não me engano, 5 processos.
hoje mesmo nos falamos e ele apreensivo constituindo advogado, né? Imagina, constituindo advogado, porque ele se manifesta contrariamente à participação das cúpulas militares, enfim, do elemento militar no processo político. E, ao final da campanha eleitoral, manifestou seu apoio ao candidato Lula, né? Como agir na frente disso, eu costumo dizer, e inclusive escrevi recentemente, que na relação civil-militar, ou na relação político-militar, precisa ser estabelecida uma hierarquia clara, indiscutível. Indiscutível. Manda quem detém o poder político. A chefia de Estado conduz as Forças Armadas na condição de comandante supremo, comando supremo. Essa é a condição de Lula daqui a pouco. Comandante supremo. Se ele não... Desculpe. Ou enquadra, ou é enquadrado. Manda, comanda, ou é comandado. Qual a opção do nosso presidente? Pelo noticiário de imprensa, as indicações são confusas. Eu ainda não consegui captar. Sendo um domínio da política pública tão delicado, seria óbvio que ele constituísse a comissão de transição em primeiro lugar. Mas ela não foi constituída. O governo nomeou o general Sérgio, que é ex-comandante da escola de Estado-Maior, de Comando de Estado-Maior, SEMI, aí do Rio de Janeiro, como responsável pela transição. E o general Sérgio não foi procurado. Não foi procurado. Ao tempo em que não ocorreu, até o presente, nada em termos de transmissão, de transição, de comissão de transição. A única área que isso está intocada vem as notícias nos jornais de que o presidente Lula estaria antecipando a nomeação do ex-ministro do TCU, o José Múcio, como ministro, e estaria também definindo os próximos comandantes, com antecipação, anunciando os próximos comandantes, segundo a hierarquia, ou seja, escolhendo os que estão na cabeça da lista. E isso me parece um sinal da dificuldade de Lula de exercer o comando. É como se não houve transição, é porque está transitado. Se não houve transmissão, né? A comissão de transição. Se não houve, é porque já está estabelecido, ou seja, as coisas continuarão como estão, do ponto de vista dessa relação entre poder político, ou seja, chefia do Estado, e corporações militares. Agora, a questão que nos compete examinar isso será suportável? Será execuível? Eu acho difícil. Acho difícil porque as tendências relativamente a isso, Beth, são muitas. Há um somatório de irregularidades que serão cobrados, serão legalmente cobrados, desde crimes de postura militar até coisas referentes ao exercício do mando, porque os militares estavam muito presentes no governo. E esse governo é um governo eivado de irregularidades. Como vai ser daí para frente? Nós vamos ter momentos de tensão.
E nessas circunstâncias, me parece que a liderança de Lula, liderança mundial, a sua afirmação no âmbito nacional, é insofismável, ela é inconteste, mas ela pode, digamos assim, ser arranhada, ser desafiada pelo poderio dos militares que, vejam bem, não se julgam derrotados. Embarcaram no governo Bolsonaro, mas saem de grande, tal como na ditadura. Na ditadura, eles não aceitaram sair por baixo. Pelo contrário, eles conseguiram impor o artigo 142 da Constituição, que lhes confere o direito de tomar conta da lei, da ordem e da pátria. Ou seja, tomar conta de tudo. Manuel, você citou aí, né, o ex-ministro José Múcio, né, que foi ministro do governo Lula, né, e também foi ministro do Tribunal de Contas da União, né, um político experimentado de Pernambuco. Eu queria saber de você duas coisas. Você é um homem muito sincero, um professor, né, bem direto na sua exposição. Como você viu, como você está vendo, né, se de fato for o Zé Múcio, o ministro da Defesa, como você vê esse nome para esse cargo? E também queria saber de você se você acha que os comandantes militares que devem ser escolhidos devem ser os mais experientes ou ter uma renovação, ou os mais jovens, para um novo governo? Jorge, eu até escrevi sobre isso na semana passada. Militar é criado, é educado para obedecer. A obediência é fundamental. Cabe comandar o militar. Ele aguarda o comando, ele aguarda a voz do comando. O que é comandar o militar? É atribuir tarefas, atribuir missões, atribuir obrigações, inclusive com prazos, com os meios adequados. Eu não sei se o ex-ministro Múcio pensou ou tem alguma coisa aí nesse sentido. Não sei sequer se o próprio Lula teria nesse sentido. O fato é que o comando militar, ele, para ser exercido, deve ser orientado por missões precisas. E essas missões, Jorge, têm que estar relacionadas com a concepção de defesa. Sem uma concepção de defesa do país, defesa nacional, fica difícil estabelecer, sabe, comandos efetivos. Comanda quem estabelece o que fazer. Não às vezes o pessoal imagina que mudando o currículo de escola militar, as coisas estariam resolvidas. Ou então, deixando o militar contra a parede, cobrando crimes cometidos no passado, estariam resolvidos. Não é bem assim. As corporações representam instrumentos de força do Estado. Elas existirão de qualquer forma, porque a sua supressão significa retirar a força do Estado. E elas existirão de forma e atuarão politicamente ou não, executarão funções profissionais ou exorbitarão a função política na medida em que lhe seja facultado tal coisa. Eu não conheço um presidente da República ao longo de toda a nossa experiência, desde 1888, que tenha efetivamente exercido a chefia de Estado e o Comando Supremo das Forças Armadas. Por falta, inclusive, disso, de
do devido preparo, da devida antenação relativamente aos problemas da defesa nacional. Acho que essa temática de defesa nacional é uma temática muito pouco explorada pelo mundo acadêmico, sabe, pela intelectualidade, pelo jornalismo, pelo mundo político. Pra vocês terem uma noção, o Ministério da Defesa não tem corpo técnico habilitado, estava se criando, se formando, né? A nossa Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que reúne acadêmicos dedicados à área, né, uma associação que eu presidi, ela é nova, ela é relativamente nova, e a sua, digamos assim, a sua juventude reflete um descaso histórico. Nós precisamos quem entenda de defesa nacional. Se os políticos, se os civis não entendem, aí fica difícil, fica impossível a rigor. Né? Eu digo nesse artigo que eu escrevi e publiquei recentemente o seguinte, que talvez só em duas circunstâncias o comando político ou a chefia de Estado, né, coincidiu plenamente com o comando militar. Isso foi durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, né, o segundo presidente da República, e o governo Geisel, o Ernesto Geisel. Ou seja, foram circunstâncias ditatoriais que essas duas dimensões se entrecruzaram. Elas não podem se afastar nunca, porque se afastarem, é o militar que vai mandar. É quem detém a força que vai mandar. E, não obstante, ao longo da história, houve essa dissociação. Quando, repetindo e concluindo a minha tentativa de resposta, quando o político não comanda, ele é comandado. Quando não enquadra, é enquadrado. E eu sigo com apreensão os acontecimentos, porque custa crer que, depois dessa experiência traumática dos últimos anos, o novo governo não tenha se preparado devidamente para enfrentar essa matéria. Ela é mais complexa do que a política de saúde, do que as políticas sociais, sabe, do que a própria política econômica, do que política de educação, política científica e tecnológica. Por que ela é mais complexa? Porque os organismos militares são mais complexos. E porque eles detêm a força. Detêm a força. Sem a força, o juiz, a palavra do juiz não vale, a palavra do presidente não vale, a palavra do governador, sabe, não vale. Quem detém a força tem condições de exercer poder. Quem não detém, fica causatário da força. É interessante, professor, isso que o senhor diz, mas eu queria fazer uma pergunta, porque quando nós falamos em Forças Armadas, a gente parece que é um bloco, um coletivo único, unificado, como se fosse um bloco, né? Exército, Marinha e Aeronáutica formassem um bloco único. A minha curiosidade é saber, é assim mesmo? Ou há uma representação de classe, por exemplo, econômica e socialmente falando? E onde que eles são iguais e onde que há divisões entre eles? Ou não há divisões? Eles são esse corpo único, unificado, um bloco que a gente chama de Forças Armadas. Eita, que essa pergunta é fundamental. E tu sabes, Beth, que eu me formei, na minha época de estudante, nos anos 70, a minha tese de doutorado foi rigorosamente sobre isso. Ah, é? O meu orientador era o Alain Rouquier, né, na Universidade de Paris. E ele nos impulsionava e nos treinava para examinarmos as clivagens internas.
as diferenciações internas seriam explosivas, e eram, de fato, explosivas. Daí eu ter estudado a transfiguração do Exército ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, houve, de fato, uma transfiguração, e nisso os mais antigos, os que estavam no topo da hierarquia, ficaram em defasagem relativamente aos que eram formados pela missão militar francesa, o objeto do meu estudo. Daí nós tivemos as explosões do tenentismo, e em seguida o domínio tenentista expresso durante o Estado Novo. Agora, daí para cá, o Exército modernizou-se, a Marinha também, e a Força Armada, que apareceu em 1942 apenas, né, a Segunda Guerra Mundial, elas, sob o padrão moderno, elas estavam unidas doutrinariamente. Então, há uma unidade de doutrina. Se não houver unidade de doutrina, a força militar está esfacelada. Quais são as brechas que surgem para as dissensões, para as clivagens, para as diferenciações? No Brasil, é curioso o seguinte: a diferenciação que importa é da arma principal relativamente às armas de menor capacidade de intervenção, menor potência de intervenção. Ou seja, é o Exército, relativamente à Marinha e à Aeronáutica. Certamente, quem ainda tem o poder principal, quem é mais capilar, quem entra e delibera e decide para valer, é o Exército. Nesse caso, as diferenças de percepção ficam escondidas, porque a Aeronáutica e a Marinha não vão contrariar o todo-poderoso Exército Brasileiro. Agora, dentro do Exército, talvez a gente consiga verificar algumas diferenciações. Por exemplo, as forças especiais. Forças especiais são militares que, em princípio, estarão mais aptos a uma intervenção, a um confronto, a uma intervenção rápida. São paraquedistas, são treinados em guerra na selva, em circunstâncias extremas, eles estão sempre a postos, enfim, eles constituem essa... E o Bolsonaro, não gosto muito de falar da figura de Bolsonaro como militar, porque ele nunca se credenciou mesmo na carreira, né? Então... Mal entrou, foi afastado. Mas, de qualquer forma, a afinidade dele é com essa turma, né? Essas chamadas FE, Forças Especiais. Há isso, viu, Beth? É uma clivagem que nós podemos detectar. Mas o fundamental, há também a clivagem geracional. Pessoas que foram criadas durante a ditadura e posteriormente, né? É claro que esses que estão saindo agora do governo e que fizeram essa presepada toda de tumultuar aí a vida institucional brasileira, esses aí, eles foram criados nas academias no final da ditadura militar. Portanto, eles experimentaram, né, o poder, né, e experimentaram também, digamos assim, o certo afastamento do poder. Eu digo certo afastamento porque eles nunca se afastaram completamente. Eles experimentaram o comando de missões como essa do Haiti, né, como essa dos grandes jogos, e essas intervenções de lei e ordem, e que lhes deixam em situação de larga superioridade, sabe? Eles ganham melhor nessas coisas, e também se sentem todo poderosos. Vocês aí do Rio de Janeiro sabem que o Rio passou quase um ano, né? Sim. E
o atual, o ex-candidato a vice-presidente, um homem poderoso do governo Bolsonaro, foi o Braga Neto, exatamente o interventor federal. Enquanto que o secretário de Segurança do Rio era o general Richard Nunes, hoje integra o alto comando, é um pouco mais moderno, integra o alto comando, está lá no comando do Nordeste. Então, são essas diferenciações, eu diria, para concluir, que elas são relativamente secundárias diante da unidade doutrinária, sabe, que predomina nas três forças. Que é o ataque, o enfrentamento a um inimigo interno, é isso? Mais do que a defesa das fronteiras do país frente a outros, ou não? Esse ponto eu nem mencionei, porque é pacífico, né? Eles firmam isso na doutrina de segurança nacional no pós-guerra, né? Mas, a rigor, se examinarmos o trajeto desde 1822, foi essencialmente a isso que eles se dedicaram. São mais de 200 anos dedicados a manter as estruturas sociais brasileiras. A grande guerra de enfrentamento que ocorreu no território nacional foi a Guerra de Canudos, foi o exército tomando insurretos, trabalhadores rurais, galvanizados pela religiosidade, né, que foram massacrados lá no interior da Bahia. E teve a Grande Guerra do Paraguai, uma guerra marcante, mas essa Grande Guerra dificilmente pode ser tomada como uma guerra que envolveu toda a sociedade nacional, sabe, interessada em destruir o Paraguai. Essa guerra é uma guerra que precisa ser posta nos seus devidos termos históricos. Não era uma guerra que interessava a maioria dos brasileiros. Então, a função, e concluindo a resposta, o adendo à sua pergunta, né, sobre o inimigo interno. O inimigo interno, ele está no espírito do militar brasileiro. E aqui eu quero, de certa forma, até fazer uma defesa, né, do militar. Pelo seguinte, porque, veja, nós nascemos num Estado escravagista e patriarcal. Permanecemos numa sociedade profundamente desigual. É óbvio que o Estado, para se manter, teria que ser um Estado repressor, como é, de fato, um Estado profundamente repressor. Nós temos quase 1 milhão de prisioneiros, uma parcela invisível da sociedade, a maioria negros e pobres, né, vivendo nas condições mais abjetas. Essa gente é uma amostra representativa da brutalidade do Estado, da falta de trato digno, da falta de respeito à humanidade, e acho que exprime bem as forças de segurança, os instrumentos de força do Estado, eles foram criados e existem voltados para isso, que eles chamam de inimigo interno. Por dissidente, é por reformador político, é porque contesta determinado estado de coisa, é que propõe mudanças de profundidade. Propõe a mudança, você vira mudança de profundidade, você vira inimigo interno. Porque força militar, Beth, ela é diferente de força policial. A força policial, ela lida com o inimigo, com o cidadão que comete crime. E a força militar, ela se prepara para eliminar, para abater. Então, se o militar passa a cumprir função policial, ocorre que ele vai agir como se o contestador da esquerda fosse abatível, fosse inimigo. Portanto,
não deriva da vontade própria do militar, isso deriva da condição do próprio Estado Nacional brasileiro, que se estabeleceu como um Estado patriarcal, a mulher submissa, e o homem manda, e o poderoso manda, né? E escravagista. O negro não é inferior e tem que permanecer inferior, porque esse fundamento do escravagismo ou do escravismo não foi ainda superado em nossa sociedade, na minha opinião. Manuel, eu queria retomar aquela questão que eu coloquei para você, mas eu queria te apresentar o seguinte. A Constituição brasileira, só relembrar a todos, diz que as Forças Armadas estão organizadas sob a chefia suprema do presidente da República. Ou seja, o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Ministério da Defesa, para exatamente fortalecer esse princípio constitucional da chefia suprema do presidente da República. Então, eu queria voltar para você exatamente com nós civis, né? Conseguimos efetivamente compreender qual é o papel do Ministério da Defesa, qual é o nosso papel. Você falou que o militar nasceu para ser mandado, ele é treinado para ser mandado. Nós civis compreendemos isso, e para o presidente Lula poder efetivamente exercer esse comando supremo das Forças Armadas, para ele é mais fácil nomear oficiais militares mais jovens do que os mais antigos, fazendo uma renovação do Estado-Maior? Ok, você volta à sua primeira pergunta, e de fato ela não havia sido completamente respondida. Eu acho, Jorge, que a escolha deve ser feita com a afirmação de quem manda, e com respeito à hierarquia. Quem é o topo, quem está no topo da hierarquia é o Comando Supremo. Então, é a vontade do Comando Supremo que deve prevalecer. Não é a hierarquia corporativa, não é aquela lista que é feita no alto comando. É a vontade, se essa vontade do Supremo Comandante é negada, aí você já tem a ruptura hierárquica. Você já tem a ruptura hierárquica. Agora, como o Comando Supremo deve escolher? Claro que deve ter critérios. Aí os critérios são de afinidade em relação à sua proposta de defesa nacional. Por exemplo, um presidente da República que deseje que militar não participe da política. Ele vai perguntar, antes de nomear os comandantes: você é a favor ou contra essa ideia de poder moderador? Se ele nomear um comandante de força que seja a favor do poder moderador, ele está criando cobra para... Está criando cobra. Outro critério, nós vamos exigir cumprimento dos regulamentos disciplinares. Portanto, o militar que sobe em caminhão para fazer discurso político deve ser punido. Você é contra ou a favor? Você é contra ou a favor nós criarmos uma força autônoma em armas e equipamentos relativamente ao poderio europeu, o poderio ocidental, o poderio hegemonizado pelos Estados Unidos? Ele vai ter que... Enfim, o presidente da República escolhe conforme a afinidade do oficial relativamente à sua concepção de defesa nacional. Acho que esse deve ser o critério. À medida em que o presidente abdica da sua capacidade de determinar quem vai ser comandante e segue as regras de hierarquia do comando, ele está abdicando de sua
da sua supremacia como comandante, né? Agora respondi bem direitinho, não foi? Não, você respondeu sim. Eu só estou querendo reforçar exatamente, né, porque é uma dificuldade, Manuel. Nós já tivemos vários encontros com você aqui conosco, já debatemos no SENS presencialmente. A dificuldade que nós, civis, o problema acho que não está nos militares, Manuel. Aí, desculpe, já interagindo contigo mesmo. O problema não está nos militares, acho que o problema está em nós, civis. Compreendemos o nosso papel de liderança política. É verdade. Eu queria saber de você, é isso que eu estou querendo reforçar, quer dizer, o presidente da República, ele tem que dizer o que os militares, você falou isso, o que os militares têm que fazer. Não é eles ficarem sugerindo ou nós ficarmos com medo de dizermos para eles. Então, eu estou reforçando isso exatamente porque conheço a sua opinião, né, sobre o tema, e isso tem que ser dito exatamente para os civis, muito mais para os civis do que para os militares. Jorge, você tem toda a razão. Eu diria que as nossas correntes políticas, elas são temerosas, elas têm uma relação péssima, eu diria péssima com os militares. Primeiro, elas mal entendem, não sabem do que se trata, não têm um conhecimento básico. Como é que você pode lidar com um desconhecido? E segundo, tem toda essa trajetória de repressão que amedronta. A tendência do civil é a do medo, é do recuo diante do militar. Eu vivi isso dentro da universidade, com os meus colegas que buscam compreender o sistema de defesa do Brasil. É o temor. É o temor, sabe? Eu nunca... Não vou contar aqui nenhuma... Não queria que fosse tomado como uma bravata minha, sabe? Mas, quando eu convidei o general Vilas Boas para falar na Federal Fluminense, primeiro ele tinha nos recebido na ESAO, Escola de Comando, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, lá na Vila Militar. Nos recebeu de forma muito fidalga, muito gentil e tudo, e eu o convidei a visitar a universidade, a falar com os estudantes, né? Mas ele foi descendo do carro, eu fui recebê-lo na porta, tal como nós fomos recebidos, enfim, um tratamento cortês, civilizado. O general desceu, eu até conto essa história, dessas coisas que eu escrevi. Ele desceu do carro, era muito simpático, falante, né? O general desceu e disse, fechando o celular, minha mulher perguntou se eu não tinha medo, se eu não ia levar um ovo aqui, né? E eu ser agredido pela estudantada. Aí eu respondi na mesma hora. E minha mãe também me ligou, sabendo do nosso encontro, e disse, menino, tu vai apanhar de novo. É ficou. Sabe? Olha, rapaz, o militar respeita quem fala de igual para igual com ele. Se você fala, sabe, não dá. Não é esse o diálogo. O militar não respeita o puxa-saco. O militar não respeita o puxa-saco. Tanto é que militar respeita inimigo, sabe? Ele respeita seu igual, seu combatente. Há regras estabelecidas. Ele sabe? Toda a mentalidade militar. Quem se dobra, quem puxa saco, quem banca o amedrontado na frente do militar, se acaba, se anula, ele não respeita.
É, é, nessa questão do temor, que muitas vezes a sociedade civil, os governos mesmo têm, em relação a isso, a gente percebe que é um tema que os candidatos, o próprio presidente eleito tem evitado falar, que é de uma possível anistia ou versus punição a esses militares que o senhor mesmo falou, subiram em carros para fazer discursos golpistas, né, quebraram a hierarquia, inclusive aqueles militares envolvidos naqueles processos de corrupção durante a Covid, né, que a CPI listou ali 16 nomes de de militares que praticaram atos ilícitos, né, de corrupção durante a tragédia da pandemia. Se esses militares deveriam ser perdoados, faça uma esponja, faz de conta que não aconteceu, ou se a gente tem algum tipo de punição exemplar para não ficar com essa ameaça, né, deles sempre voltarem, continuarem a ameaçar o Estado democrático de direito. E se, ao talvez punir, você poderia suscitar alguma quebra de institucionalidade. Meu Deus, Beth, passar a cabeça em cima de quem negou vacina, passar a cabeça em mal feito, liberar geral, isso aí não dá, Beth, sabe? Agora, o presidente da República deve cumprir sua função de comandar. As instituições é que cabe examinar tudo e pôr na cadeia os eventuais ladrões. Esse clima de temor e amedrontamento não dá. Eu vi comentários em jornais, grandes jornais, dizendo que o provável ministro seria muito bem-vindo porque é o homem do apaziguamento e que tem experiência nessa matéria junto ao TCU. Não existe imagem pior, mais desmoralizante. Não pode existir. Não pode existir. Aí não tem que ter apaziguamento de nada. Roubou, gente. Prevaricou. Sabe? Não comprou vacina, quis sabotar, não dá. Não dá. Essa postura é uma postura de absoluta renúncia a um Estado democrático, sabe, plenamente capaz de atender às aspirações dos brasileiros. O brasileiro está a fim de paz, ele quer trabalho, ele quer comida, ele quer moradia, ele quer transporte, ele quer ir e vir sem levar tiro. O brasileiro quer isso. Se alimentarmos impunidades, não dá. Nós temos essa larga experiência aí do combate ao crime. Compactuar com facções, isso não dá, já mostrou que não dá, né? Nós temos que ter política de defesa nacional, que dê funções claras aos militares. E há muita coisa a fazer, nós temos que cuidar da defesa cibernética. O Brasil está completamente indefeso nessa matéria, sabe? Nem os próprios comandantes têm confiança de conversar entre si sem serem bisbilhotados aí pelos agentes estrangeiros. Nosso espaço cibernético não tem defesa, assim também como somos incapazes de negar o uso da água, o uso do mar, o uso do ar. Nós somos incapazes, se os Estados Unidos deliberarem estabelecer uma cabeça de ponte para brigar com seus opositores no Mediterrâneo, nós não podemos negar isso. Nossas forças, em grande parte, estão concentradas contra quem não nos ameaça, né? Aqui no Cone Sul, sabe?
Não dá para ficar... Que conversa é essa, rapaz? Concentrar tropas por lá, como Argentina, Uruguai, Bolívia. Não dá. Enfim, tem que estabelecer missões para essa gente. Aí nós vamos começar a ter paz, porque as tarefas da defesa são tão grandiosas, são tão complexas, são tão pesadas, que se o presidente fizer isso, a coisa tende a se arrumar. E quanto aos crimes, negócio de anistia, meu Deus, quer dizer, roubou e, sabe, prevaricou esse pessoal que clamou por ditadura aí, que agitou, sabe, que agrediu o regulamento disciplinar, ficar impune é um estímulo ao prolongamento de nossas angústias de democratas que querem um país desenvolvido e em paz. Tudo bem. Manuel, sinceramente, eu acho que você... Olha, quem me dera se eu tivesse poder, eu convidar você para ser o ministro da Defesa. Porque nós precisamos disso, quer dizer, Rapaz, olha aí. não, civis que se colocassem, né, exatamente no poder de liderança, exercer liderança. E você coloca isso com muita clareza para todos nós. O Manuel, Felipe, por favor, coloque a capa aí do livro, o último livro organizado pelo professor Manuel Domingos Neto, Comentários ao Delírio Militarista. Como você diz, esse não é um livro sobre militares, né? Isso você nos apresentou, eu já li o livro, são diversos artigos, diversos ensaios também apresentados, sobre um projeto construído, né, por pessoas que foram ou civis, militares civis, né, para um Brasil 2035. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro. Tá? Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, temos ainda algum tempo, mas que você falasse um pouco sobre o livro e os desafios nossos para enfrentar esse projeto que esse grupo militarista apresenta para o Brasil. O que ele representa? Jorge, no combate político, você tem que conhecer as ideias, né? As ideias em pauta, as ideias em confronto. O que pensam os militares mesmo? O que eles estão propondo? Eu digo, são delírios militaristas, porque esse livro aqui representa a ideia corrente, ou ideias correntes no meio militar. Eles aqui mexem em todos os aspectos da vida do Estado e da sociedade. Não há um aspecto... O que eles pensam mesmo? O que eles propõem mesmo? São radicalmente liberais. Eles imaginam o liberalismo como... Dá para impor o liberalismo pelas armas? Fica uma coisa até meio... Eles têm uma concepção de Amazônia que não difere daquelas sustentadas no período da ditadura. Eles têm uma concepção de educação que nós precisamos conhecer o perigo disso. Daí o fato de ter um capítulo sobre isso, as escolas cívicos militares. Eles ignoram essa luta irrefreável, essa luta inegável de respeito à mulher brasileira, da dignidade do negro. Então, nós temos capítulos aqui que tratam dessas coisas, a dignidade da cidadania, sobre a segurança pública, do mesmo jeito. Nós precisamos conhecer o que está na cabeça dos militares acerca de todas essas temáticas. A sua vontade de ver a Amazônia aberta à exploração mineral, à exploração madeireira, à exploração do agronegócio. Como é que eles imaginam controlar o governo? Está aqui dentro a Receita. A Receita está analisada, a Receita deles. É através do conhecimento objetivo, do conhecimento prático dessas proposições, que nós poderemos travar o bom combate. Do contrário, vamos ficar resumidos à indignação
e a exigência de que paguem por seus crimes, sem força objetiva para fazer com que isso ocorra. O que nós temos no Brasil é um confronto de proposições. Eu acho que esse livro aqui ilustra, demonstra o confronto de proposições. No que diz respeito à parte relativamente à própria defesa nacional, esse capítulo, que é o último capítulo, eu escrevi com o coronel Marcelo Pimentel. Nós precisamos de uma outra defesa nacional, de alterar. Não significa de desmanchar tudo e fazer... Não é isso. Mas irmos estabelecendo objetivos reais e estudando aprofundadamente o jeito de alterar os instrumentos de força do Estado brasileiro de forma a nos garantir uma defesa mínima, porque o mundo está em polvorosa, né? O mundo está tenso, o mundo pode, até a todo instante, nós temos aí anunciadas possibilidades de confrontações em larga escala. Como não nos preparar, minha gente? Como não nos preparar? Esse preparo que temos até agora, basta? Não creio, não acredito sinceramente que basta. À medida em que o militar alimentou esse distúrbio de personalidade, não sabia se era militar mesmo, ou se era policial, se enfrentava o inimigo interno ou o inimigo externo, sabe? Ele não cuidou nem da segurança pública, ou seja, não foi bom policial, e não será bom militar. Não será bom militar. Então, nós cuidamos desse último capítulo, eu e o Marcelo Pimentel. Obviamente que esses capítulos aqui, alguém pode dizer que temas que não foram longamente aprofundados, mas é inimaginável que políticas públicas, as mais variadas, possam ser esgotadas rapidamente, assim, sabe? Isso é uma construção. Nós estamos respondendo a um momento preciso da vida brasileira. Esse momento é o momento de persistência da tutela militar, ou de tentativa de persistência da tutela militar. Por isso, compreender, conhecer as proposições correntes nos quartéis nos parece fundamental. Precisamos fazer isso para travar corretamente o bom combate. Eu sugiro você mandar para o novo ministro da Defesa com dedicatória esse seu livro. Vamos lá. Nós estamos chegando ao fim, né, Jorge? Infelizmente, passou tão rápido que eu nem senti. Com o Manuel, leve, o programa um tema duro, árido, mas o Manuel, você nos dá confiança, sabia? Por isso que eu volto a insistir nisso. Você nos dá confiança. Nós temos... Eu acho que você... A liderança. Olha, eu vou começar a chamar você de Jorge, o Generoso. Não é verdade. Você, antes da gente encerrar, professor, gostaria de fazer as suas últimas considerações? Últimas não, olha, do final do programa. Olha, nós estamos conversando uma nova etapa da vida brasileira. Eu acho que, a rigor, seria até uma etapa da vida, uma experiência, uma situação nova, em circunstâncias novas na América do Sul. O futuro imediato é muito incerto, é muito inseguro.
nós derrotamos a extrema-direita baseados na liderança, no carisma de uma figura excepcional. Mas está na hora do conjunto de forças que têm responsabilidade, consciência, sabe, agir de uma forma cada vez mais coerente, mais articulada, sabe? Mais articulada, para que nós não evitemos o risco. Nós continuamos sob o risco de golpe, sabe? De tumulto. A América Latina toda. Vocês viram ontem aquele triste espetáculo do Peru, que se repete, sabe? Portanto, a consciência democrática unida, confiante, bem orientada, mobilizada sempre e, obviamente, fazendo as concessões que não podem deixar de ser feitas por conta desse conjunto de forças que garantiu as eleições. Mas jamais, jamais, em circunstâncias quaisquer, sabe, abrindo mão do comando dos instrumentos de força do Estado. Se assim fizermos, nós não estaremos nos condenando a novas experiências trágicas, sabe, de quebra do sistema. Nós temos que atuar politicamente hoje, pensando no que pode nos ocorrer daqui a pouco. Vejam bem que os militares são acostumados, Mourão é que gosta de usar a expressão, aproximações sucessivas. Eles atuam por aproximações sucessivas. Esse é o ensinamento da guerra híbrida. E essas aproximações sucessivas vão se aproximando, nós vamos nos acomodando, até chegar a um ponto de não retorno, ou a um ponto de calamidade. Portanto, no presente debate nacional, o que fazer com os instrumentos de força constitui um ponto inescapável. Eu fico só aguardando as orientações do novo governo em torno disso, porque até agora eu não as conheço. E me despeço aqui, dizendo a vocês, é sempre uma alegria encontrar o SOS Brasil Soberano. Beth, pela primeira vez nós conversamos, e um beijo para você, um prazer a conversa, um abração apertado, Jorge Folena. Obrigada, professor. Não, a gente se despede aqui, né, Jorge? Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, que hoje contou com o Manuel Domingos, nos ajudando a debater esse tema importantíssimo. O Manuel vai voltar, com certeza, para falar desse livro aí, mais à frente, para todos nós. Gente, fico com o convite para a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.